Boa noite, meus queridos. Hoje nós vamos dar continuidade ao que a gente já vinha discutindo ao longo das nossas últimas aulas. Vamos continuar falando um pouco sobre essa identidade profissional e voltar um pouco para a questão da experiência profissional enquanto psicólogos. Então é importante que a gente se atenha às discussões que nós estamos tendo, principalmente pelo ponto no qual o processo formativo de vocês está. E pegando esse gancho, já vamos até falar que o fazer psicológico é feito em grande parte da formação que o profissional recebe. Então, é preciso levar em conta todos os processos, todas as construções, todas as críticas que vocês vão tendo e todos os acessos teóricos e práticos que vocês vão tendo ao longo da formação enquanto psicólogo de vocês, principalmente no intuito de garantir um fazer psicológico cada vez mais coeso para todos os profissionais. Então, quando a gente já pensa em vocês graduados, é muito no sentido de que a inserção no mercado seja feita de uma maneira muito positiva, principalmente com a partir de cursos, a partir de supervisão, a partir da psicoterapia pessoal, que vai auxiliar na construção da sua identidade profissional. Então não é porque o processo formativo acabou, não é porque eu saí da faculdade e eu me graduei, que determinadas coisas vão deixar de acontecer. Muito pelo contrário, a gente vê um retorno e uma necessidade cada vez maior de buscar cursos de especializações, principalmente porque esses cursos de especializações, eles vão falar muito daquilo que a gente já tem afinidade. Então a gente vai além do que a gente já teve acesso dentro da faculdade. Então, nisso aí entra também o que daquele tripé que eu sempre falo, a questão de supervisão e a psicoterapia pessoal. É importante que isso esteja em dias, principalmente enquanto profissionais, porque são inúmeros os desafios que a vida laboral nos traz continuamente, dia após dia. Então, voltando um pouco para essa questão da identidade profissional nossa enquanto profissionais de psicologia, nós podemos defini-la como uma construção social. Ela vai ser formada a partir de um conjunto de experiências durante o percurso profissional, mas o pontapé inicial sempre vai ser a formação acadêmica. Só para mostrar o quão é importante todo pequeno e grande momento durante o nosso processo formativo. Ah, Nesse sentido, essa identidade profissional ela seria aquilo que identifica e apresenta o profissional. O modo como ele se mostra. E isso é algo que vai vindo assim construído com o tempo, com as atividades de trabalho e principalmente diz respeito a, ao adquirir e ao botar em prática aquilo que a gente já fala direto, que é a incorporação do papel, que é falar exatamente daquele lugar que eu respondo, daquele lugar, seja enquanto um psicoterapeuta, seja enquanto um psicólogo social, seja enquanto um psicólogo institucional, independentemente do meu local de trabalho, é, a minha identidade profissional ela tem que estar carregada da compreensão de qual é o meu papel ali dentro daquele local em que eu estou. Então, os aspectos que são envolvidos nessa identidade profissional se referem muito às experiências da vida pessoal de cada um de vocês, bem como as experiências de trabalho que vão nos ajudando nessa construção. Se a gente parte que essa construção ela não é finita, ela é contínua e progressiva, todas as nossas experiências de trabalho nos ajudam a moldar também essa identidade ao qual respondemos. Então, são através das possibilidades e limitações oferecidas na minha trajetória cotidiana enquanto profissional que eu posso também estar delimitando qual é a minha identidade profissional, qual é a minha cara, qual é o meu jeito de fazer aquilo ali, qual é a minha postura frente a algo, frente a tal caso, frente a determinado grupo. E são coisas que nós temos que levar em consideração continuamente. E como afirma Kravosk, essa construção ela não tem data para ficar pronta. Então, se eu falo para vocês que ela não é finita, é porque a própria dinâmica de adquirir essa identidade já nos denota que a gente pode sempre ir além, a gente sempre pode modificar um conjunto ao qual a gente já vinha respondendo anteriormente.
E nesse movimento que é de pensar e repensar constantemente a nossa profissão onde estamos inseridos. Então, é um processo que nunca vai chegar naquele estado final, naquela obra final, porque ao longo que nós vamos fazendo e nos desfazendo e nos refazendo, a nossa identidade vai acompanhando também. Então, essa transformação, ela se expressa no próprio modo como a profissão ela se impregna na nossa vida pessoal. Ou são trejeitos, são formas de agir que acabam sendo incorporadas também na própria vida pessoal do psicólogo. E isso acaba produzindo modificações na percepção de mundo. Quando a gente tem acesso a uma teoria, quando a gente tem acesso ao conhecimento, a maneira cuja qual olhamos por essas lentes que temos para ver o mundo pode modificar. Ao você entrar em contato com determinada teoria que você se afine, o seu olhar sobre o outro pode se modificar. E eu tenho visto que geralmente modifica. Então a gente vê continuamente uma mudança de postura, uma mudança às vezes até de valores diante da vida do sujeito. Então é uma formação que é uma formação também de vida. E é algo que nós devemos levar em conta continuamente. É literalmente um construir, desconstruir, reconstruir. E nesse processo de desconstrução e de se construir novamente, a gente vai vendo mudanças do próprio significado da profissão. Tenho certeza que quando vocês começaram o curso, vocês tinham uma ideia totalmente diferente do que fazia o psicólogo. E a partir de todo o conteúdo, de todas as teorias que vocês tiveram acesso, isso foi se modificando. Então, isso implica reconhecer e assimilar esse processo de metamorfoses ao longo do percurso profissional, que, como eu vinha dizendo, é dotado de situações que nos colocam literalmente à prova. E muitas vezes nós precisamos modificar a maneira como levamos algo. É importante destacar também a questão da representação da própria profissão, né? Hoje, nós vemos que ela precisa ser cada vez mais realista e contextualizada, porque a própria representação da psicologia como um todo, ela ainda está muito associada àquela característica conteudista que tínhamos antigamente, aquelas características apenas do setting da clínica, na sua clínica, em todo o seu conservadorismo. E nós vamos vendo que a própria área de conhecimento da psicologia se ampliou. As técnicas do exercício profissional se ampliaram também. Então, nós precisamos entender que estar nesse processo de trajetória profissional, de construção de identidade profissional, é entender que é um processo aberto, inconcluso, literalmente um vir a ser psicoterapeuta. A gente vê continuamente que é o fato da gente se colocar em abertura para o outro que nos permite que ele se abra para a gente. Então, quando vocês se perguntarem aonde eu estou, de onde é que eu posso partir, vamos lembrar disso. Está em abertura. Nós estamos no processo de vir a ser psicoterapeutas, porque cada caso vai nos demandar posturas, leituras e as mais diversas situações para que a gente possa dar conta, né? E diante disso, podemos até afirmar, né, que ser psicólogo, de um modo geral, consiste numa busca constante de contornos identitários. Essa potencialidade de que podemos vir a ser, essa abertura que nos coloca nesse local, nos mostra continuamente isso. A gente está sempre buscando se identificar com algo, se afinar em determinada teoria. E isso é contínuo, isso é inconclusivo. E isso é que é o bacana da psicologia, essa diversidade. Então, a difusão da identidade do psicólogo, ela é marcada por um caráter exclusivamente terapêutico. Isso a gente pensa o quê? Principalmente vindo de uma psicologia mais antiga.
isso afeta principalmente no sentido da própria representação da psicologia, na própria representação social do que é psicologia, do que é ser psicólogo, e acaba até dando dificuldade das pessoas entenderem e pensar nessa identidade de profissional, de psicólogo, fora do contexto que não seja o clínico. Mas a gente vê continuamente o quão importante é a inserção do psicólogo nas mais devidas áreas, não é verdade? A gente tem situações que são institucionais e que são comunitárias em que somos extremamente bem-vindos também. Historicamente, uma das atribuições do psicólogo consiste em adequar, em ajustar, em adaptar os indivíduos. Muito do nosso fazer ainda é impregnado por esses três verbos de ação, mas que o modo de se fazer vem se mudando, as técnicas vêm sendo mais ajustadas e saindo desse caráter apenas de diagnosticar. No entanto, diagnosticar é uma importante função do psicólogo. Se a gente pensa que a aplicação de testes é algo que nos é privativa, que nos é cara enquanto profissionais, a nossa função ainda beira muito por esse diagnosticar, principalmente quando a gente pensa acerca das psicoterapias, acerca das análises, dos psicodiagnósticos. No entanto, é importante falar aqui também, ainda que a gente se volte muito para os processos clínicos, muito para as atitudes clínicas e para tudo que a gente vem conversando desde o início do semestre, que nós precisamos ter também uma dimensão social enquanto profissionais. Então, as nossas intervenções devem ser pautadas levando em consideração também esse ser, porque enquanto seres humanos nós somos seres sociais. Pensando a nível Brasil, a própria psicologia enquanto profissão, ela vem sendo chamada continuamente a desenvolver, a se adentrar em novos espaços, em novos trabalhos, em novas atividades, que até pouco tempo não era frequente. Então, até pouco tempo atrás, a gente não poderia ver um psicólogo na assistência social, por exemplo. E quando a gente tem essa inserção, já nos mostra a necessidade de um outro fazer, de uma outra postura, de uma outra identidade. Tá vendo que a gente está sempre buscando novos contornos identitários? Porque isso nos demanda. Nós precisamos estar em abertura continuamente. Uma alternativa para romper essa imagem tradicional da psicologia é justamente o fato da formação ser generalista. Quando a gente tem essa vitória, que a gente pensa nas diretrizes curriculares para os cursos, e que a formação se torna generalista, tanto a nível teórico quanto prática, a gente consegue romper quando habilita o profissional para atuação nos mais devidos contextos, tendo habilidades e competências capazes para poder lidar com as mais diversas situações. E a partir da sua formação, a partir das suas afinidades, ao final da graduação, pode estar buscando por especializações, porque a base para isso ele já teve. Por isso que é importante a gente ver de tudo na nossa graduação. Dessa forma, trazendo um pouco para isso, nessa formação deve-se ficar muito bem enraizado em vocês aí acerca do papel do psicólogo. Então, se a gente entra nessa concepção de formação generalista, qual seria o papel do psicólogo ali? Aqui a gente coloca enquanto um agente conscientizador que deve ajudar as pessoas a superarem a sua identidade alienada, suas questões pessoais, suas questões sociais e dessa forma transformar as condições sociais do seu contexto. Então, o nosso papel sai meramente de um diagnosticador, se a gente pensa historicamente, para esse papel de conscientizador nos dias atuais. Principalmente quando a gente pensa na maneira em que a gente vai dar condição ao outro de tocar a sua própria realidade. E nesse sentido, as mudanças em processo, tanto na carreira de psicologia quanto nas práticas, nos saberes, na formação, elas vão incidir diretamente no modo de trabalhar, no modo como os psicólogos percebem a si mesmo, e é justamente nessa diversidade em que a gente se torna. É nesses lugares diversos que os nossos papéis se formam e vão ganhando
como eu posso falar, e vão ganhando uma postura, e vão ganhando um fazer que nos é tão necessário. A identidade do profissional psicólogo, só para a gente concluir, a identidade profissional do psicólogo brasileiro acompanha tanto o movimento da psicologia no país, que é extremamente recente, vale ressaltar, quanto a sua afirmação enquanto profissão, que é mais recente ainda, e a construção do nosso conhecimento científico e técnico nas mais diversas áreas de atuação. Então, diante disso, a gente ainda tem uma outra questão que é preciso falar e é preciso ser tocada. A busca por espaço no mercado de trabalho, continuamente. Então, nós precisamos pensar essa identidade profissional formada em meio a todas essas questões. Em meio à formação, em meio ao próprio fazer do trabalho laboral, que é diário e tem toda uma trajetória. No local ao qual estamos inseridos, a gente volta para as questões sociais também. Então, são coisas que nós devemos levar em conta nesse processo de construção da identidade. Eu gosto muito desse tema, vocês sabem. Continuamente a gente tem conseguido ir à frente e avançar em nossas discussões, que é tão importante, né? Eu vou ficar por aqui, eu vou deixar uma atividade para vocês lá no SEI, provavelmente atividade discursiva, só para fixar mesmo e a gente poder debater um pouquinho melhor. Muito bom estar sempre com vocês e até a próxima, galera!